o Campeonato Carioca foi decidido entre Nova Iguaçu e Flamengo. A gente teve as duas finais no Maracanã. A primeira foi 3-0 para o Flamengo, a segunda foi 1-0 para o Flamengo, golaço do Bruno Henrique. Eu vi um pouco tanto do jogo. Não, eu vi o jogo. Um pouco. Uma parte da final do Carioca e uma parte do da final do Campeonato Paulista. Mas foi um golaço do Bruno Henrique. E além disso, a gente teve ali o Pedro, o artilheiro, com 11 gols. É, Podemos falar que o Flamengo sai muito bem do Campeonato Carioca ou não? Facilmente. Ó, temos Sai muito discordância, então. bem. Então, eu acho que ele sai muito bem. O Becker, acho que concorda porque falou facilmente. O Rafa falou que não. Rafa, eu quero te ouvir, então. Fala que eu te ouvo. É, eu acho que não sai muito bem, porque assim, não tem muito parâmetro para competição o campeonato Já. carioca. É o principal. O meu principal ponto. Beleza, que tem outros três times que jogam a Série A: Fluminense, Botafogo e Vasco. Mas além de ser um campeonato muito confuso, que tem, sei lá, tem. O Oito. Botafogo foi campeão de alguma coisa, o Flamengo foi campeão de alguma coisa, daqui a pouco o Vasco é campeão de outra coisa. Uhum. E assim, não tem um parâmetro, muito parâmetro para competir. Ah, beleza, o Nova Iguaçu tá fazendo uma grande Copa do Brasil. Beleza, mas ele igual o campeonato. Subiu agora para a Série B. Ah, e aí? Uhum. Tá, tirando os três maiores do Rio e um time que recém subiu para Série B, não tem outro campeonato para, quer dizer, outro time para competir. Ah, Então assim, tenho certeza que se colocasse o Flamengo ali no Paulistão, no Palmeiras. Paulistão? No Paulistão não teria vida tão fácil quanto teve ali no Carioca. Então, Vai. e o campeonato, até se duvidar, assim, né? Alguém pode falar assim, que bobagem extrema. O campeonato da Série B é o mais difícil do que o Qualquer, Carioca. qualquer campeonato de bairro, às vezes, é melhor que o Carioca. O Mas o. Viamonense Porra. Porra, Viamonense aí. tem Mas jeito. o que eu falo que o Flamengo sai grandão não é pelo resultado. É muito pela forma como joga. Né? O Tite conseguiu Ah, encaixar muito sim, bem o time. isso é Tem verdade. peças Exatamente. muito boas, né? Porque tem o time A competitivo e tem o time B competitivo, né? Então, Exatamente. é nessa forma que eu vejo, porque facilmente poderia ter cedido diversos gols, poderia ter empatado uma ou outra, perdido e tal. E não, a defesa é muito sólida, o time joga muito bem. Esse último jogo, por exemplo, ele jogou meio que de igual para igual com o Nova Iguaçu, mas porque também não tinha muito. Já tinha vencido 3-0. Dificilmente o Nova Iguaçu faria 3, né, para empatar o jogo. Então, é muito mais nesse ponto que eu falo, sabe? Entendi. Não na questão de resultado, porque na questão de resultado era melhor nem ter jogado. Dá férias pra galera, faz uma pré-temporada forte, que às vezes é melhor. Becker, sobre o Flamengo. Cara, esse aí eu acho que de todos era o mais esperado, né? Acho que é uma concordância múltipla de todos os campeonatos. Porque com todo respeito aos outros times do Rio, mas tá, tem o Fluminense, Tem tá o ligado? Fluminense, Tem o Fluminense. Mas se bobear, eu acho que o Flamengo tem mais time para ganhar do Fluminense em alguns determinados pontos. Uhum, Sei lá, ainda mais que o. É que daí depende, né? O Fluminense pode vir querer falar ainda mais no início de ano e tal, com o Fluminense já tendo ganhado alguns títulos, fica naquela ressaca mais de boa e toma um estouro. uhum. Mas acontece o contrário. Então eu já esperava que o Flamengo fosse campeão, apesar de, como eu falei sobre o Fluminense, ele ganhou no passado, então tu fica naquela, tipo, será que ganha de novo? Será que é Sim. bicampeão e tal? Mas não aconteceu. Eu não lembro se a gente falou quem ganharia e tal sobre os campeonatos, Óbvio que não. mas Pô, é, mas eu já esperava um pouco que ganhasse esse campeonato, o Flamengo. Como a gente já falou também, tem muito mais time, tem time A, time B, e se bobear o time C, joga a Série B e vai bem, nossa, tá ligado? sim, sim. Então, pô, é outro nível.
Outro Sim. nível. Múltiplo, Outro, o múltiplo é feliz, tá ligado? outro patamar. O múltiplo é feliz, resumindo. O Flamengo sai do brasileiro, sai do estadual como entrou, tá ligado? De boinha, de Sim, sim. boaça, muito, muito, muito de É. boaça. Eu acho Tem que o toda que uma Libertadores, mais. Copa do Brasil, Brasileirão pela frente e facilmente dá pra ganhar dois, três é foda que também o JJ não tá aí, né? Mas dá pra ganhar muita coisa. E eu acho que uma coisa que contribui bastante também é a tranquilidade do Tite ali, né? Eu acho que o Tite traz uma tranquilidade ao torcedor, né? Porque, querendo ou não, é um cara de renome. Acho que pós Jorge Jesus, eles estão bem de técnico agora. Eu acho que é mais Ou, estável, sim. Porque é, teve o tá Dorival. bem. Teve o Teve o Dorival Dorival que foi também. bem. Becker, aproveita que você. Hum, Que foi, Rafa? Eduardo Oliveira, entre parênteses, múltiplo, embaixo, múltiplo. É, Decida, cara! não, eu acho que são vários contos. É só É, várias são é, o, personalidades do múltiplo. é o multiverso do múltiplo. É, Becker, você que já falou do Fluminense, dá o teu parâmetro também para Fluminense e Vasco que caíram na semifinal e o Botafogo que não classificou para as finais e foi campeão. pô, o Vasco não tem como, tá ligado? O cara falar que o Vasco vai brigar por alguma coisa é o mesmo. É maluco ao ponto do cara que falou que o Botafogo ia brigar no ano passado, tá ligado? Não espera nada deles. Né? Então, eu também não vou esperar, acho que não vai brigar por muita coisa. Sai, tipo, é a mesma coisa, sai do jeito que entra, só que daí cada um tem o seu jeito, entendeu? Ele sai do jeito que entra porque ele entra não esperando alguma coisa e ele vai sair tu não esperando nada. Então é bem, bem aquilo, bem nada, assim, pro Vasco. O Botafogo já é um pouco diferente porque tu tem ali a questão do ano passado. Se o Vasco um dia fizer o que o Botafogo fez, aí né, no ano futuro desse tal possível episódio eu falaria isso também. Mas o Botafogo tu ainda pode esperar um resquício do pouquinho do time do ano passado. Então, acho que fica bem acima do Vasco na tabela e tal. Então, automaticamente sai um pouquinho melhor que o Vasco. E o Fluminense, pô, o Fluminense tem um time bom. Tem um time, não é o time do Flamengo, mas é um time do Fluminense que ganhou coisa no passado e o Flamengo não. Então, né, não dá para menosprezar tanto também. Sai muito bem, não sai como vice-campeão porque não foi, mas foi mais um tropeço, tá ligado? Foi a mesma coisa que outros times de outras competições. Então, não vou matar eles por causa disso. Uhum. Sai bacana do estadual. Rafa, tua percepção dos três: Fluminense, Vasco e Botafogo. Assim, Botafogo eu acho que vai ser mais um ano que vai lutar para não ser rebaixado. Que, principalmente, né, pós saída do Luiz Castro, né? Que Uhum. tá perigando o emprego lá no Al Nassr também. Não sei se vocês viram sobre isso. Sim, Mas assim, desde a saída do Luiz Castro, o Botafogo não se encontra mais. Não se encontrou mais, né? sim. Só, Nem dentro nem fora de campo. exato. Só fez o primeiro turno lá. Luiz Castro zarpou, beleza, o time morreu e desde então só veio respirando por aparelhos. Então, acho que esse Brasileirão vai perigar e não fez um bom campeonato carioca. Eu sei que eles ganharam algum troféu que eu não sei do que foi, se foi Taça Guanabara, se Taça foi Rio, que é Taça Taça Goiabada. Rio. ele Nossa Senhora. foi o campeão do quarto lugar. Campeão do quarto lugar. Tem título agora para quarto lugar. É isso. Então, assim, cara, o Botafogo vai perigar essa temporada, certeza. E não fez um bom campeonato carioca. Só ganhou o título de consolação ali. O Vasco. Eu acho que o Vasco é um. Tá, tá um pouquinho acima ali, né, do Botafogo, porque é um time um pouquinho mais organizado. Sim, Uhum. tem boas peças, o técnico luta, né, para tentar fazer alguma coisa aqui, para tentar sobreviver o time. Então, assim, o técnico tenta, o time tá tentando.
não tem os melhores resultados, mas tá tentando. Uhum. Então, diferente do Botafogo ali, que só vive agora de inteligência artificial e reclamação do Joe Textor, que não bota a boca do trombone, não carga do sai da moita. Então, assim, eu acho que o Vasco tem uma chance um pouquinho melhor, assim, de sobreviver à Série A também. Perdeu pro Nova Iguaçu, né, que é um finalista, mas, assim, foi um finalista do Campeonato Carioca, então ali não dá para desmerecer o Nova Iguaçu. O Vasco deveria ter sido? Deveria. Mas Sim. perdeu ali pro finalista, a gente sempre brinca, né? Ah, perdeu pro finalista. Assim, o time Série B. E o Fluminense, como o Becker disse, né? Veio campeão da Libertadores? Recopa. Recopa, isso, de Libertadores, Recopa. Então, assim, de certa forma, veio um pouquinho mais motivado que o normal. Já está na Libertadores, né? Então, pode não ter o melhor dos cenários, o melhor dos campeonatos, mas assim, tá participando, tá fazendo um dinheiro fora ali e tá. É um time que tá sempre, como é que eu posso dizer? Se reestruturando, né? Não tem o elenco mais jovem, não Sim. tem o elenco mais forte, mas é como se fosse. Alguém vai me xingar por essa comparação. É o Santos da Série A. Parece, é o Santos do ano que vem. Montou um time com bastante gente que sabe jogar, que sabe carregar o time, mas não é um time jovem, é um time experiente. Tem Renato Augusto, tem Marcelo, tem o Cano, tem bastante gente com um pouco uma idade um pouco mais avançada que sabe jogar. Uhum. Não dá para dizer que assim, o Fernando Diniz é um técnico ruim. Não. É um bom técnico. Conseguiu gerenciar esses, esses velhões para jogar ali. Uhum. Velhões entre aspas, né? E fez eles renderem do jeito que ele queria. Então, tá rendendo. Então, resta saber se no Brasileirão vai conseguir ali um top 4 para ir direto para Libertadores ou se vai cair numa fase de grupos de uma Libertadores, que eu acho difícil também de acontecer. Então, o resto vai ser gerenciar esse elenco mais experiente para os outros campeonatos. E eu acho que o Campeonato Carioca não foi um campeonato que eles se propuseram muito a jogar. Uhum. Não se desgastaram tanto. Então, por foco dos outros. Então agora resta saber realmente o desempenho que vai acontecendo ao longo do ano. Uhum. É, vou pegar essa deixa que o Rafa falou do Fluminense, né? Porque eu acho que esse é um dos problemas que o Fluminense teve e pode ter ao longo do ano, né? Essa não proposição a jogar de forma competitiva o campeonato carioca que pode ser um problema, né? E daí eu vejo os três saindo de forma fraca, né? No caso do Fluminense, porque quando foi enfrentar times de Série A, não rendeu, né? Não ganhou nenhum dos clássicos. Fernando Diniz já está aí a 13 jogos de clássicos sem vencer. No mínimo 13, às vezes aumentou esse número. Então, precisa melhorar, ou melhorar, aumentar a rotação, né, do time, ou literalmente melhorar para que esse time jogue, porque senão pode ser preocupante. Mesmo com jogadores que têm qualidade, não rendeu. As duas partidas contra o Flamengo na semifinal foram horríveis, né? E não foram o Fluminense não foi páreo pro Flamengo, né? E também assim quando jogou contra o Botafogo e contra o Vasco também. Então, eu acho que o Fluminense precisa melhorar. A torcida tricolor, ela desvalorizou um pouco o campeonato carioca, mas isso é um reflexo do que pode acontecer ao longo do ano, né? A gente fala que não é um campeonato forte, mas você enfrenta três times da Série A, né? Qual outro campeonato estadual você tem essa possibilidade? O Paulista só, né? Uhum. Então, e quando você enfrentou, você não foi capaz. Não foi capaz nem de vencer,
mas jogando bola você não desenvolveu. Então esse eu acho um problema para o Fluminense. Vasco, eu gosto do time que o Vasco tem, mas tem problemas na defesa, né? É muito refém do Léo Jardim jogar bem. E isso é um problema, porque você deixa para a última linha defensiva, que é o goleiro. E ele não vai ser 100% sempre, Efetivo. né? Ele vai errar. Ele vai não chegar na bola. E às vezes não é erro dele, mas ele vai não chegar na bola. Então é um problema e o Vasco precisa mudar isso. Porque senão corre risco de ser igual ano passado, só que tendo jogadores melhores do que ano passado, né? O Payet eu acho que tá muito bem. Eu acho que o Payet entrou um pouco mais em forma para esse ano. Tá jogando mais, mas daí falta o entorno jogar mais também, né? E o Botafogo, cara, o Botafogo pra mim também sai muito mal. O Becker até pontuou ali que ano passado fez um campeonato brasileiro bom, mas o Carioca fez mal de novo. E daí você tem um grande tempo ali para se estruturar para o brasileiro, mas e aí? Você não jogou bem contra os outros. Tipo, você foi campeão é o campeão do quinto lugar, perdão, não do quarto. Você foi o campeão do quinto lugar ali, mas jogando com uma galera que não joga nem Série D. Então, é. Botafogo, eu não sei como se reestruturar, né? E daí eu acho que o Textor começa a falar para tirar o foco, porque ninguém fala do Botafogo. A gente fala do Textor, porque o Textor tá falando merda. Mas ninguém vê o Botafogo, que o Botafogo não mostra para onde ele quer ir. Teve o jogo da Libertadores, claro que não é o foco, né? A gente tá falando dos estaduais, mas teve esse último jogo do Botafogo na Libertadores que foi horrível. Foi bom Em casa ainda, pro né? outro time, né? Mas pro Botafogo, o único que jogou em casa na Libertadores foi horrível. Vai jogar como brasileiro, né? Se Então nem em casa se garante, né? é O Brasileirão complicado. que. O Botafogo e já vai jogar essa semana de novo, né? Porque tem Libertadores essa semana, jogar fora. E aí? Né? Eu acho que a situação do Botafogo acaba sendo pior porque perdeu peças importantes, né? Principalmente o Lucas Perry. Não que o Gatito ele seja ruim, mas o Lucas Perry fez uma temporada muito boa. E parece que o time meio que se perdeu. Né? A torcida já se perdeu quando achou que o Botafogo ia ser campeão brasileiro. E se perderam, não voltaram. E o time vai voltar quando? Porque senão periga cair.